Primeira conferência teológica na PIB de Vila Rosali. Eu sou o pastor Davi Freitas de Carvalho e nossa apresentação visa refletir sobre a liderança cristã que enfrenta hoje uma crise de identidade e muitos de nós, líderes cristãos, estamos completamente desintegrados, né? Moralmente, espiritualmente, emocionalmente. Líderes têm enfrentado o burnout, que é um momento assim difícil de esgotamento absoluto. Uns têm abandonado sua liderança, seu povo. Portanto, essa é uma palestra que se refere a um item, a integridade moral e espiritual de um líder cristão. O texto bíblico que eu escolhi foi João capítulo 21, 15 a 17. É uma passagem bastante interessante em que Jesus aparece, o Jesus ressurreto aparece à comunidade de discípulos, né? Pós-ressurreição, todo mundo muito assustado, sem muita direção. E, em particular, Jesus conversa com Pedro, que nos momentos anteriores à ressurreição traíra Jesus, né? Portanto, encontrava-se naquele instante, talvez muito mais abatido do que os demais discípulos. Então, a condição de Pedro é uma condição de um líder desintegrado. E quando Jesus chega para aqueles discípulos, a proposta de Jesus, né, o que Jesus quer fazer é restaurar a integridade de seu líder discípulo, né, de Pedro. Nossa ideia é que líderes para esse tempo também precisam estar conversando intimamente com o Senhor Jesus, porque podem estar passando por um período de desintegração. E a proposta de Cristo continua a mesma: restaurar a integridade daqueles que são seus discípulos e que ocupam posição de liderança. A primeira coisa a fazer é definir o que é integridade. Integridade é a característica daquilo que é inteiro, daquilo que é são, saudável, daquilo que está completo. Naquele momento em particular, pós-traição, pós-ressurreição, como estava a integridade moral e pessoal de Pedro? Obviamente, encontramos ali um Pedro completamente abalado. O líder desintegrado, ele tem três características muito expressivas. O que causa a desintegração de um líder é a incoerência interna entre as suas crenças e seus valores e a conduta dele. Caso de Pedro em particular, né? Esteve com Jesus, aprendeu com o Mestre, um discípulo íntimo do Senhor. Muitos dos valores cristãos estão, né, incutidos na alma de Pedro, mas a conduta dele ao trair Jesus foi incoerente com a crença dele. E isso lhe causou desintegração. A segunda característica de um líder desintegrado é a sua inconsistência externa. Isso significa entre o que ele fala e o que faz. Então, a liderança que perde dos seus liderados a consistência, né, é por causa disso. Como proclamar se você mesmo não realiza o que diz, né? E a terceira característica de um líder desintegrado é o desengajamento, porque o abatimento
produz o desengajamento, né? A culpabilidade, né? Você se culpar, você se desamar, você desacreditar de si mesmo, vai levar você a desengajar-se do trabalho de liderança. A tese do meu sermão é que Jesus é o fator integrador da liderança. Aquela conversa ao pé do ouvido, o conselheiro mor, são as perguntas, oportunidades, é a apresentação daquilo que torna tudo são. Eu fico pensando, né? Muito interessante ver esse diálogo de Jesus com Pedro, essas perguntas que ele faz, 3 perguntas, que são para Pedro uma oportunidade de reavaliar seu caminho, né? É uma tarefa muito difícil enxergar-se, avaliar-se e corrigir-se. Mas Jesus tem isso em mente, ele é o fator integrador de toda e qualquer liderança que fala em seu nome. As famosas 3 perguntas oportunidades de Jesus têm os seguintes significados. A primeira pergunta, ela reflete a identidade, né, da coletividade de líderes. Você me ama mais do que estes me amam? Então, ali, o círculo íntimo de Jesus, daqueles discípulos onde Jesus está naquela refeição, Jesus pergunta pela identidade compartilhada dos discípulos, né? O amor dessa coletividade de líderes, né? A segunda pergunta é pessoal, né? Você tem certeza que me ama, Pedro? E a terceira pergunta, onde Jesus modifica a palavra, o verbo, né? Quão consistente é o seu amor, é o seu afeto, é a sua amizade por mim, Pedro? Então, as perguntas se tornam oportunidades, né? Pedro precisa se avaliar à luz da coletividade, que tem uma identidade, a liderança cristã. Existe um modo de liderar que emana da palavra de Deus para todo qualquer líder. E quando Jesus pergunta, você me ama mais do que este me amam? Jesus está perguntando, você entende como é que uma comunidade que lidera em meu nome me ama? Você se identifica com esse amor coletivo? Na segunda pergunta, uma ênfase na coerência do amor, né? Você me ama? Você tem certeza que me ama? O seu comportamento condiz com a sua fala? Mas a terceira pergunta busca aí uma consistência, né? A amizade, o afeto é fundamental para a atitude, né? Ninguém ama especificamente, mentalmente, né? É preciso afetar-se, deixar-se afetar e afetar. É preciso engajar-se numa relação de intimidade e amizade. E Jesus está proporcionando isso para Pedro naquele momento, buscando reintegrá-lo. E se a resposta for sim, porque Pedro insistia, né? Não usava o verbo agapau, eu te amo, ele falava filéu, eu tenho amizade por você, eu tenho afinidade com você, eu gosto de você. Mas e se a resposta for sim, né? Há aqui exegeses que dizem que o uso de agapau e filéu, amor e amizade, é intercambiável, né? A ideia é uma só, e o grego usando vocabulários, né? O grego koiné do Novo Testamento não tem essa preocupação muito de definições técnicas, né? É um grego comum, portanto, muitos exegetas entendem aqui que estamos falando de amor. Mas se a resposta for sim, se um líder ama Jesus, Jesus lhe diz 2 coisas: alimente
meus cordeiros, cuide das minhas ovelhas. Os verbos aqui apontam, né, para essas atitudes do amor. O verdadeiro amor alimenta, o verdadeiro amor pastoreia, apacenta, cuida. E se a resposta que nós damos a Jesus é eu te amo, nós temos como líderes uma função fundamental de pastorear não o nosso rebanho, mas o rebanho de Cristo, de alimentar, através do ensino, da educação, do processo formativo, não o nosso rebanho, não os nossos seguidores, mas os discípulos de Cristo, os cordeiros de Cristo, as ovelhas de Cristo, o sumo pastor. A conclusão da minha tese de que Jesus é o fator integrador da liderança nos leva para avaliar a liderança evangélica atual, né? Um momento de crise, de desintegração, nós estamos vivendo. E Jesus faz a mesma coisa que fez com Pedro conosco. Ele nos indaga acerca de nossas crenças, do nosso modo de agir, né? Há coerência entre o que acreditamos, entre os nossos valores e a nossa atitude. Há consistência entre o que falamos e o que fazemos, né? Então, Jesus nos indaga acerca do valor maior, valor por excelência, que é o amor. Um amor que resulta em pastoreio e alimento espiritual. Obviamente que Jesus foi muito bem sucedido com Pedro, né? A carta de Pedro vai dizer que ele chega ao final, liderando a igreja e orientando presbíteros, e ele diz para eles: cuidem do rebanho de Cristo, não por ganância, mas voluntariamente, como exemplos para o seu rebanho. O Pedro que chega às cartas é um Pedro íntegro. Jesus foi o fator de integração da vida deste grande líder da igreja. E pode ser que você hoje esteja vivendo um momento de desintegração. Talvez você esteja abatido, desanimado, talvez você esteja frustrado, talvez você não consiga engajar-se na liderança, burnout, né, esgotamento. E o conselho de Jesus é indagar-nos acerca do nosso amor por Ele, da nossa relação de amizade, de afeto pela causa dele. E se nós respondermos sim, Senhor, tu sabes que te amo, a integridade de nossa liderança será medida pelo amor de pastoreio e cuidado com o qual cuidamos e pastoreamos o rebanho de Cristo. Que Deus nos abençoe.